Existem batalhas que começam depois de grandes vitórias. Estamos falando propriamente dito do profeta Elias. Nesse momento nós estaremos falando sobre esse grande homem de Deus que ele galgou grandes vitórias, mas estava quebrado por dentro. Vamos ver no livro de Reis, no seu capítulo de número 19, verso 2. Após aquele grande episódio dele ter derrotado os profetas de Baal, os profetas de Azera, ele recebeu uma mensagem da rainha Jezabel. E olha só o que diz as Sagradas Escrituras. Então Jezabel mandou ao mensageiro, a Elias, e diz-lhe: assim faça os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a esta hora não puser a tua vida como de um deles. Aqui, amado, Elias, ele foi afrontado. Ele recebeu uma afronta, mas de uma afronta que era para ele revidar. O que a Bíblia nos relata nos versículos a seguir? Que ele fugiu. Ele fugiu porque uma autoridade, porque a rainha Jezabel, ou seja, era esposa de Acabe. Então ela tinha uma autoridade. E ele ouvindo a palavra dessa autoridade, diante de tantas batalhas que esse homem venceu, subentende-se que ele estava quebrado por dentro. Elias, na realidade, ele estava com uma depressão. Ele estava por fora um valente, mas por dentro quebrado. Os embates emocionais, os problemas e as batalhas estavam girando em torno da vida de Elias. E parece contraditório quando nós começamos a ver no capítulo 17, um homem que olha para o rei Acabe e diz assim: segundo a minha palavra, acabou, o céu se fechou e não houve chuva. Só que aí a gente começa a entender que nós não somos super-heróis, nós somos seres humanos, temos limitações, temos paralisações, coisa dentro do nosso próprio ser. Eu já ouvi muitas pessoas dizer que tem hora que nós precisamos para fazer uma alta reflexão em nós mesmos, para que possamos melhorar em alguma área. E alguns desafios que nos aparecem são situações para que possamos nos preparar para o desafio de amanhã. Ou seja, o profeta Elias, um homem com todo vigor, um homem cheio de fé, porque o homem ele tinha um espírito de fé, uma ousadia, mas com toda essa ousadia que ele tinha, não obstante, ele teve que parar no meio da jornada, porque a parte emocional dele não estava bem. E muitas das vezes eu estou falando contigo aí, que muitas das vezes que por fora você está um valente, por fora você está um guerreiro, você está uma guerreira, você está lutando, você está guerreando, mas por dentro você está quebrado. O teu emocional está todo desestruturado. Em outras palavras, como diz os dias de hoje, você se encontra desfigurado, você se encontra paralisado, por fora até fazendo as coisas, mas por dentro de si, você se encontra como Elias, parado. Você se encontra desmotivado. Tudo você está levando a sua vida do jeito que der para se levar. As opiniões dos outros também já não valem de mais nada. Ou seja, você está deixando-se de se viver. Ou seja, você está paralisada, bloqueada. E aí a Bíblia diz que Elias fugiu. Para onde tem sido o seu refúgio? Tem hora que a gente acaba procurando os refúgios. Tem hora que a gente acaba encontrando refúgios para esses problemas que está atingindo o seu emocional, onde você não está conseguindo filtrar a parte negativa dessas situações. Lutar com a depressão não é fácil, é batalhas. Existem pessoas nesse exato momento que nós estamos falando, você que está me ouvindo, você já pega e convida alguém para este vídeo, compartilha também esse vídeo para alguém, né? Convida mais um, porque eu tenho certeza que isso vai tocar em muitos corações e muitas vidas.
Existem pessoas que nesse exato momento parece que ele se encontra no final do túnel, que não tem mais solução para a vida dele ou para a vida dela, assim como aconteceu com Elias. É tão forte isso que eu vou pegar e vamos ler aqui no próprio livro dos Reis, no capítulo 19, verso 4. Olha só o que o profeta Elias nos diz assim. Diz assim: e ele se foi ao deserto no caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Olha só, a Bíblia está falando aqui que ele perdeu em seu ânimo, ou seja, a alma dele estava desfalecida. A parte emocional dele estava arrasada e abalada. Diz que ele perdeu o seu ânimo, ou seja, a parte consciente dele, ele já não estava nem mais preocupado. Ele já estava pedindo para o Senhor a morte. Quem sabe você se encontra nesse momento. E quando eu estou falando, quem sabe eu estou falando com um pastor, estou falando com pastora, estou falando com missionário, estou falando com pessoas de campo, que às vezes você foi para aquele local, pensava que ia ser um sucesso e uma explosão, mas quando chegou lá, se encontrou com coisas que você nunca imaginou. E chegou a vir esse momento para você, a tal da chamada depressão, o seu emocional abalado. Campo missionário já foi, eu sei como é que funciona o campo missionário, fui com a minha família. E foi frutos que a gente aprendeu muitas coisas. Todos os dias nós estamos a aprender. Mas é com você que Deus está falando nesse dia de hoje. Quem sabe você está vendo esse vídeo na madrugada ou no início da manhã, período da tarde, não importa, mas Deus tem uma chamada na tua vida. Deus tem uma mensagem para você, uma palavra para levantar o seu ânimo. Então, mais do que certo, Elias ele passou por grandes vitórias, mas depois dessas grandes vitórias, uma coisa que ele nunca imaginava apareceu sobre a vida dele. O silêncio entrou sobre a vida dele. Ele estava valente por fora, mas destruído por dentro. E quem sabe esse é o seu momento. Você está um valente por fora, mas acabado e arrasado por dentro, por vários fatores, por vários problemas, traição, saúde. O que você mais almejava se tornou uma grande frustração, uma grande derrota. Mas para todo problema há uma solução. Para toda situação há uma solução. Certeza que Deus ele está contigo. A palavra do Senhor nos declara o seguinte: tudo posso naquele que me fortalece. Sabe o que eu quero dizer para você? No meio de todas essas trevas, no meio de todo esse problema emocional na sua mente, sim, emocional na sua mente, com todas as situações que estão ocorrendo, que parece que ao final do túnel, tem certeza, uma vitória de Deus está sendo preparada para a tua vida. Tenha certeza que o Senhor ele estará aí no seu encontro. Então, amado, depois de tantas situações, depois de tantos problemas que Elias venceu, ele se encontrou num problema de crise. Mas no meio da crise, no meio do problema e no meio de todo o silêncio, vem a voz de Deus para falar com Elias. E esse vai ser o tema do próximo vídeo, que no silêncio Deus fala com Elias. Tá bom? Deus te abençoe poderosamente. Eu tenho certeza absoluta que o Senhor falou contigo. Amém? Então se prepara, porque no próximo vídeo nós estaremos falando que no silêncio Deus fala com Elias e fala com você. Tá bom? Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus.